Cadê? Bom, na primeira questão ele pede o quê? Cria uma função que receba um vetor de inteiros e retorne a quantidade de números negativos. Faça a leitura de 15 números, é porque bugou e tá o negócio em cima. Faça a leitura de 15 números, aí 15 números e use a função. Aí beleza. Você vai pensar no passo a passo. Como você quer receber 15 números, você precisa criar um vetor de tamanho 15 e depois ir preenchendo ele. Aí para preencher um vetor, o que é que você usa? Um para inteiro, aí tamanho do vetor, e depois o resto é só um se. Se número, se lista números i, que é o índice dela. O índice 0 vai pegar o primeiro número digitado, o índice 1 vai pegar o segundo número digitado, e aí vai assim. No caso dos índices, ele vai do 0 ao 14. No caso dos números, por exemplo, o primeiro, segundo número, terceiro número, quarto número, ele vai do 1 ao 15. Tanto que se eu colocar aqui, ó, para verificar, eu tenho, cadê? Aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 14. Ele vai do 0 a 14. E aí é basicamente isso, pô. Basicamente tudo que eu vou fazer aqui já tá na função pronta que eu criei. O que é que eu tô fazendo, basicamente? Eu tô dizendo que eu tô criando uma função que vai retornar algo inteiro. E dentro dela eu já tô criando a variável, já tô criando o vetor lista números, que tem um tamanho 15, e tô criando um contador para a quantidade de negativos, inteiro, quanti negativos. Isso aqui eu vou usar para contar quantos negativos tem. Como ele só quer a quantidade de negativos, ele não quer quais são negativos, então não tem importância nenhuma. Eu só preciso realmente da quantidade. E aqui eu vou fazer para inteiro i igual a 0, enquanto i menor que 5, i mais, que é para adicionar 1 no índice. E aí eu vou botar para ele escrever o número. No caso, aqui eu estou colocando i mais 1. Por quê? Porque como eu quero que apareça digite o primeiro número, se eu colocar só i, ele vai aparecer o índice 0. Mas como eu coloquei mais 1, ele vai aparecer o 1. Se fosse o segundo número, ele ia aparecer 1. Mas como eu coloquei mais 1, ele vai aparecer 2. E aqui eu estou pedindo para ele ler. Aí ele vai, se for no primeiro número, no índice 0, ele vai ler lista, números, índice 0. No caso, ele vai, o que eu escrever, ele vai adicionar no índice 0 do vetor. Ele vai adicionar no índice 0 do vetor e depois ele vai fazer a verificação. Se lista, números e, no caso, eu digitei o primeiro número, que é o índice 0. Se lista, número 0 for menor que, o número que está lá for menor que 0, ele vai adicionar mais 1 na quantidade de negativos. Aí, se não for, ele não vai fazer nada. Não tem um se não. Eu não estou pedindo para fazer nada se isso for falso. Ele só vai pular isso aqui e não vai ler. Pronto. Aí ele vai resetar e vai escrever os 15 números. Tipo, aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí eu vou colocar menos 12, menos 13, menos 14 e menos 15. Aqui tem 1, 2, 3, 4 números negativos. Escreva 4. Pronto. E aqui eu estou pedindo para ele escrever o retorno da função. Sempre que eu botar para ele escrever, ele vai escrever o que a função está retornando. No caso aqui eu estou pedindo para ela retornar a quantidade de negativos. Por isso que ele mostra aqui no final esse 4. A primeira questão é só isso. Aí a segunda questão, ela já complica um pouquinho, mas também nada impossível. O que é que está pedindo? Implemente um algoritmo que leia uma matriz 3x2 com notas de 3 alunos, 2 provas de cada. Crie uma função que receba as notas de um aluno e retorne sua média. Exiba a média da turma. Pronto. O que é que ele está pedindo aqui? Implemente um algoritmo que leia uma matriz 3x2 com notas de 3 alunos. Então, aqui está a matriz.
Aí, como são 3 alunos e duas provas, você vê que as linhas são dos alunos. Aqui a primeira linha é do aluno 1, a segunda linha é do aluno 2, a terceira linha é do aluno 3. As colunas são das provas, no caso das notas. A primeira prova na coluna 0, a segunda prova na coluna 1. E agora, de novo, você vai precisar só preencher. E para preencher uma matriz, você vai usar 2 paras. No caso, um para dentro de outro. Aqui eu estou dizendo que eu estou criando 2 constantes, porque o valor que está aqui no índice das matrizes tem que ser constante. Então eu tenho que sempre, quando for criar, declarar uma variável com o valor que vai estar aqui dentro, eu sempre tenho que colocar constante. Conste, inteiro, linhas, igual a tanto. Aqui poderia ser qualquer valor, mas eu coloquei 3 por 2 porque é o que eu quero que seja, 3 por 2. Aí eu criei a variável real, que é a média geral, igual a 0. Criei a variável real matriz, que é a matriz, que ela vai receber valores reais. Real soma, que vai ser a soma das notas. E real quantidade de notas, porque média não é a soma de tudo dividido pela quantidade de elementos. Se eu tiver 4 notas, eu vou somar as 4 notas e dividir por 4 para descobrir a média da turma. E aqui é tudo, isso aqui tudo é para preencher a matriz. E eu estou fazendo esse soma aqui como um acumulador, não é um contador. Contador é quando vai de 1 em 1, de 2 em 2. Ele vai aumentar ou diminuir sempre na mesma quantidade. Por exemplo, se eu comecei no 0, no contador, eu iria de 1 em 1. 0, 1, 2, 3. De 2 em 2. 0, 2, 4, 6. Poderia ser qualquer valor, subindo ou descendo, mas seria um valor fixo. Acumulador não, ele vai ficar somando. Como eu declarei aqui que soma é igual a 0, no primeiro valor ele vai fazer o quê? Soma é igual a... Soma, no caso, 0 é igual a 0 mais o valor que eu digitei no primeiro. Depois seria o valor que eu digitei, vamos supor que eu digitei 2 aqui, aí seria 2 mais 2 recebe 2 mais o segundo valor que eu digitei. E ele iria somando, somando, até fazer a soma de tudo que eu digitar. Tudo que eu digitei, ele vai somando, somando, somando. E basicamente aqui eu estou fazendo o cálculo da média. Média geral é igual a soma. Ele vai pegar a soma de tudo que eu digitei, todas as notas, e vai dividir pela quantidade de notas, que vai ser isso aqui. E basicamente na função início eu estou dizendo, a função escreva a média da turma aí calque média, que é o nome da minha função do tipo real, porque ela vai retornar um valor real. E pronto, acabou. Aqui eu vou digitar, escreva a primeira nota do primeiro aluno. Aí aqui eu vou digitando. O primeiro aluno tirou 10 na primeira nota. A primeira nota é do segundo aluno. Aí ele tirou 10 também. A primeira nota do terceiro aluno, ele tirou 7. Aí a segunda nota do primeiro aluno. Aí esse aqui tirou 10, esse aqui tirou 6, esse aqui tirou 9. A média da turma é 8,6. Pronto. E só uma coisa que eu não sei se ficou claro, foi isso aqui, ó, isso escreva, que é para dizer esse, deixa eu executar aqui de novo. Escreva a primeira nota do primeiro aluno. Foi isso aqui, ó. Foi essa linha aqui. Porque, ó, escreva A, aí ele vai escrever a coluna. No caso, a coluna mais 1, porque se eu for escrever só a coluna, ele vai mostrar 0. Como eu quero que ele mostre primeiro, segundo, terceiro, e não 0, 1, 2, eu vou colocar mais 1. E aqui eu vou escrever as linhas. Porque, como eu quero que... Como as colunas, as linhas são dos alunos, e as colunas são das notas, as colunas das notas, as linhas dos alunos. Então ele vai escrever, escreva aí, primeira coluna do primeiro aluno. Aí, segunda coluna do primeiro aluno. Aí vai. 2, 2. E por aí vai.
Essa terceira aqui eu me empolguei quando estava fazendo. Ela pede o quê? Faça um sistema de cadastro de clientes. Armazene os nomes em um vetor e os dados de compras mensais em uma matriz. Clientes por meses. Crie uma função que receba o código do cliente e retorne o total de compras no semestre. Bom, deixa eu trazer para cá. Aqui eu estou usando um conceito de variáveis globais. Por exemplo, eu tenho aqui a função início, né? Se eu criar uma variável dentro dela, como eu estou fazendo aqui, por exemplo, em cadeia verif. Se eu criar uma variável dentro dela aqui, no caso a variável verif, eu não posso usar ela em nenhum outro canto da função. Tanto que você está vendo aqui, ó, cadê? Função início, aí ele está dizendo aqui, ó, variável verif do tipo cadeia. Essa variável aqui está dentro do escopo de início. Quer dizer que se eu criar outra função, ou se eu tentar chamar ela fora dessa função, desse escopo da função início, que é isso aqui tudo, ela meio que não vai existir, porque ela não foi declarada no escopo, naquele escopo. Por isso eu vou declarar uma função fora de todos os escopos. Tem aqui função cadastra clientes, função cadastra gastos, função início, função verifica cliente. Eu vou criar as variáveis fora de todas essas funções. Porque criando fora de todas, essas variáveis estão sendo criadas no escopo global. Elas vão funcionar para tudo que tiver no código. Então, qualquer outra função que eu criar, eu posso usar elas. Elas vão estar declaradas no escopo global. Por exemplo, aqui, eu criei a função vazio, uma função vazia é que ela não tem retorno. Eu não quero que ela retorne nada. Então eu não preciso colocar para ela retornar alguma coisa. Tanto que você vê aqui que eu não coloquei, ó, retorne alguma coisa, retorne A, B, C, não coloquei. Então aqui eu estou criando, ó, cadeia nomes. E aqui eu estou usando a variável nomes, coisa que eu não poderia fazer se eu tivesse, por exemplo, criado a cadeia nomes aqui e tivesse começado essa função. Eu não poderia ter feito. Aí, de novo, ele quer que eu cadastre os nomes no vetor e os gastos numa matriz. Tá vendo que a matriz vai de 0 a 11? Porque as colunas são os meses. Vai de 0 a 11, no caso tem 12 elementos. Porque vai do 1 ao 12, aí 0 a 11 é a mesma coisa. São 12, são a coluna dos meses, são 12 meses por X clientes. Eu posso cadastrar até 100 clientes, mas eu poderia colocar esse valor para 1000. E eu poderia cadastrar 1000 clientes. Enfim. Aí, o que é que eu estou fazendo primeiro? Primeiro, eu estou chamando a função cadastra clientes. Eu criei essas duas variáveis aqui, mas depois elas vão entrar. Eu vou primeiro falar das funções. Cadastra clientes. E eu vou subir para cá. Para onde eu declarei minha função. Eu fiz a criação dela. Na função cadastra clientes, do tipo vazio, que eu não quero que ela retorne nada, eu estou criando a variável cadeia, nome. O nome da variável é nome. E estou declarando uma variável do tipo inteiro, índice. Porque aqui eu vou usar um enquanto. Aí eu estou dizendo, escreva aí, pressione Enter sem digitar para encerrar os cadastros. É a condição que eu estou dando para ele parar de cadastrar clientes. Escreva, aí digite o nome para ser cadastrado. Eu vou escrever o nome, no caso ele vai ler o nome que eu digitar. Se eu digitar Gabriel, ele vai ler esse nome e vai armazenar na variável nome. Então, depois ele vai dizer que nomes 0, o índice 0 do vetor nomes, vai receber o nome que eu digitar. Aí, enquanto o nome, diferente de vazio, não tem nada digitado aqui. Justamente para quando eu der Enter sem digitar nada, ele parar. Enquanto isso aqui for verdadeiro, ele vai ficar executando isso aqui até eu digitar, eu apertar Enter sem digitar nada. No caso, até essa condição aqui ser falsa. Aí, enquanto ela for verdadeira, ele vai executar isso aqui. No caso, ele vai executar ele vai somar mais 1 no índice
nomes, índice, porque ele vai fazer o quê? Não era 0 meu índice? Eu declarei ele como 0. Aqui ele vai 0. Aí aqui eu estou dizendo que ele vai receber mais 1. Então aqui ele já é 1. Nomes, índice 1, igual a nome. Vai ser o segundo nome que eu digitar. Aí cadastrados mais igual a 1. Porque aqui eu quero saber quantos clientes tem cadastrados. E eu criei a variável cadastrados do tipo inteiro aqui também, no escopo global. Depois eu estou fazendo o quê? Eu estou dizendo que eu vou cadastrar os gastos. Então eu venho para cá, para essa função aqui. Função cadastro gastos. Esses limpas aqui eu vou mostrar quando executar o código. Aqui eu estou dizendo o quê? Para inteiro, linha clientes, porque cada linha dessa é de um cliente. Aí, enquanto linha menor que cadastrados, por isso eu precisava da quantidade de cadastrados, porque para ele não ficar nessa infinidade. Porque se eu colocasse do tamanho da matriz, ele é até o 100. Então, por isso eu fiz aquele negócio aqui de cadastrados mais igual a 1, para eu saber quantos tem. Porque aí se eu só cadastrei 3 clientes, então ele só vem até a terceira coluna, no caso 0, 1, 2. Aí tudo que ele está fazendo aqui é escrever na matriz os gastos de cada cliente. Aí depois ele vai limpar o que tem na tela e vai escrever gastos de cada cliente cadastrados. E depois eu vou perguntar a ele se ele quer verificar. Escreva, você deseja verificar o gasto semestral de algum cliente, sim ou não? Aí ele vai ler, essa verificação. Então ela vai perder o valor vazio e vai receber o valor que eu digitar. Aí se aqui eu estou importando da biblioteca texto, que eu importei aqui em cima. Texto aqui, ó. Eu estou importando da biblioteca texto a função caixa baixa, que ela vai verificar, que ela vai receber aqui o que eu escrevi, no caso a variável cadeia verif, ela vai receber. Então eu posso escrever verif de qualquer jeito. Eu posso escrever, deixa eu colocar um comentário aqui. Eu posso escrever sim tudo maiúsculo, eu posso escrever sim tudo minúsculo, eu posso escrever só o primeiro maiúsculo, eu posso escrever só o último maiúsculo. Do jeito que eu escrever, ele vai transformar tudo para caixa baixa, vai deixar tudo minúsculo. Então, ele vai sim, aí ele vai escrever qual o cliente deseja buscar. O código é dado pelo número de ordem de cadastro. Aí leia código, no caso, cadê? Código está aqui. Ele vai ler o código e vai executar a função verifica cliente código. A função do tipo vazio, ela não vai retornar nada, ela não vai retornar nenhum valor. Mas funções do tipo vazio, eu posso fazer com que elas escrevam coisas na tela. Como eu estou fazendo aqui. Função vazio verifica cliente, aí inteiro, ela vai receber um parâmetro. Tudo que tiver aqui dentro vai ser chamado de parâmetro da função. Ela vai receber inteiro código, aí ele vai limpar o que está na tela e vai mostrar inteiro semestre 1 igual a 0. Aqui eu estou declarando as variáveis semestre 1 e semestre 2. E depois eu vou criar um para cada uma, para eu poder fazer definir os valores de cada uma. Aqui eu estou fazendo como se a variável semestre fosse um acumulador também. Ela vai acumular os gastos dos primeiros 6 meses e a semestre 2 vai acumular os gastos dos últimos 6 meses. Então, como eu declarei aqui igual a 0, semestre 1 igual a 0, ele vai fazer 0 igual a 0 mais o gasto do primeiro mês. Aí, o gasto do primeiro mês igual a mais o gasto do segundo mês. Aí vai acumulando. E no final ele vai só escrever os gastos de o nome da pessoa nos primeiros 6 meses do ano foram de tanto. Os gastos de nome da mesma pessoa nos últimos 6 meses do ano foram de semestre 2. Pressione o Enter para digitar, para encerrar os cadastros. Digite o nome a ser cadastrado. Gabriel. Viu que foi ali pro vetor? Novaes. Aí vou digitar Enter sem nada.
Pronto, ele foi até o segundo, ele digitou Gabriel Novaes, e agora eu vou escrever os gastos de cada um. Digite o gasto do primeiro mês. Eu vou colocar o mesmo valor, para ficar mais fácil. Agora já está no segundo cliente. E viu aqui que preencheu a matriz? A matriz está preenchida do primeiro mês até o 12º mês. No caso do índice 11 até o 11º índice. E aqui eu vou escrever de novo. Eita, coloquei um espaço vazio sem querer. Aí, gasto de cada... Você deseja verificar o gasto semestral de algum cliente? Sim. Qual o cliente deseja buscar? Aí, se eu digitar cliente 1, ele vai pegar Gabriel. Se eu digitar cliente 2, ele vai pegar os gastos de Novaes. Eu quero pegar os gastos de Gabriel. Os gastos de Gabriel nos últimos 6 meses do ano foram de 6. Os gastos nos últimos 6 meses do ano foram de 6. Porque eu gastei R$1, enfim, eu gastei 1 todo mês do ano. Então, do 0 ao 5 foi 6, do 6 ao 11 foi 6. Aí eu acho que essa terceira foi a mais chatinha de fazer, o resto é mais tranquilo. Essa daqui, a quarta questão, ela pede o quê? Faça uma função que recebe uma palavra e verifique se ela é um palíndromo. No caso, se ela é igual de trás para frente. Por exemplo, ele dá aqui os exemplos. Ó. Radar é igual de trás para frente. R-A-D-A-R. Se eu for ler de trás para frente, R-A-D-A-R. Mesma coisa. Osso é a mesma coisa. Aí cria uma função booleana. No caso, se a função booleana é o quê? Ela vai retornar verdadeiro ou falso. Um valor booleano, ele só pode assumir 2 valores. Uma variável booleana, do tipo booleano, ela só pode assumir 2 valores, ou verdadeiro ou é falso, ou é um ou é outro, para fazer essa verificação. Aí basicamente aqui, começando aqui na função início, cadeia palavra é igual a vazio, escreva, digite uma palavra, eu vou pedir para ele escrever isso na tela, e vou ler a minha palavra, vou ler o que eu digitar aqui, palavra, e vou armazenar dentro da variável palavra. Aí se verifica palíndromo, que recebe o parâmetro palavra, aí ele vai verificar se aqui é verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, vai executar isso. Se for falso, vai executar isso. Enfim, aí vamos para cá, para a função. Aqui eu estou só incluindo a biblioteca texto. Aí eu estou dizendo que a função do tipo lógico, porque ela vai retornar um valor lógico, ou falso ou verdadeiro. O nome da função verifica palíndromo, e ela vai receber um parâmetro do tipo cadeia, e eu estou definindo esse parâmetro como palavra. E aqui eu estou declarando a variável do tipo inteiro tamanho. E estou dizendo que tamanho vai receber número caracteres, que isso aqui é uma função da biblioteca texto. E estou dizendo que ele vai receber como parâmetro palavra. No caso, ele vai pegar o número de caracteres de palavra. Se eu digitei osso, como está aqui, osso tem o quê? 4 caracteres. Então, tamanho vai receber o tamanho de 4. Aí, cadeia, palavra invertida. Aqui eu estou criando uma cadeia e estou deixando ela como vazio, por enquanto, porque eu vou botar um valor dentro dela. Só que eu preciso definir ela como vazio porque eu vou concatenar um valor dentro dela. Eu tô aqui, ó. Para inteiro i igual a tamanho, no caso i igual a tamanho, se aqui é 4, número de caracteres, então i vai ser igual a 4. Então para i igual a 4 menos 1. Por que eu estou colocando tamanho menos 1? Porque supondo que eu digite osso. Osso tem 4 letras. Só que como aqui eu quero usar esse i aqui, ó, como índice, eu não posso fazer isso, porque deixa eu colocar no passo a passo aqui, ó, para exemplificar melhor. Osso. Viu que aqui, ó, palavra osso e tamanho igual a 4.
Se palavra, aqui eu vou usar a palavra mais ou menos como se fosse um vetor. Pensa que o O está no índice 0, o S no índice 1, o outro S no índice 2, o outro O no índice 3. 0, 1, 2, 3. Eu quero usar esse tamanho aqui como um índice, para dizer de onde ele vai buscar o caractere. Se eu vou deixar ele como 4, vai dar errado, porque o índice 4 não tem nada, vai dar erro. Então, se eu viesse aqui e tirasse esse menos 1 aqui, ó, deixar só igual a tamanho, digite uma palavra, osso. Ocorreu um erro durante a execução do programa. O índice do caractere 4 é maior do que o número de caracteres da cadeia. Então, por isso eu coloco esse menos 1, porque eu quero que ele vá do último caractere, até o primeiro. Eu quero que ele vá do último, se eu digitar radar, eu quero que ele vá desse R aqui, aí pegue o A, o D, o A e o R e junte em uma palavra. Ó, palavra invertida, que está como vazio, vai receber palavra invertida que ainda está como vazio, mais aí t.obter caractere de palavra i. E aqui é o índice. Ó, deixa eu colocar a palavra invertida aqui e voltar para cá. Digite uma palavra. Eu vou digitar uma palavra que não é um palíndromo. Vou colocar para. Aí aqui ele, ó, tá fazendo a verificação. Recebeu a palavra, recebeu o tamanho. Palavra invertida está como vazio. E aqui ele está recebendo o índice. Ó, índice igual a 3. Aí ele vai pegar palavra invertida igual a palavra invertida mais t.obter caractere. Aí aqui ele vai pegar a palavra de onde ele vai obter o caractere. E aqui o índice para ele saber qual caractere ele vai pegar. No caso, como está o índice 3 e eu digitei para, ele vai pegar o A. Ó, viu? Palavra invertida igual a A. Aí ele vai voltar no para. Aí vai ser A mais a penúltima letra. No caso R. Viu? AR. Aí, de novo. A antepenúltima. A. Aí, viu? E vai voltar e vai ver para. Aqui ele vai fazer a verificação. Se a palavra, no caso a palavra que eu digitei no começo, foi igual à palavra invertida, ele vai retornar verdadeiro. Agora, se a palavra que eu digitei no começo for diferente de palavra invertida, então ele vai retornar isso aqui mesmo, vai retornar falso. E ele retornando falso, jogando aqui, ele vai, isso aqui não vai executar, esse se, isso aqui tudo não vai executar, porque para isso executar tem que ser verdadeiro, e ele vai jogar para cá. A palavra não é um palíndromo. Ó, a palavra para não é um palíndromo. Agora se eu digitasse osso, aí enter, aí ele iria para verificação, tamanho, palavra invertida, aí índice, aí ele faria, ó, viu? Ó, aí S, O. Aí seria verdadeiro. Então ele iria retornar verdadeiro. Ele vai ter colocado antes, mas tudo bem. Ele retornou verdadeiro e vai executar isso daqui. A palavra osso é um palíndromo. Então é basicamente isso a quarta questão. É só esse joguinho de lógica. O mais complicado de entender, eu acho que seria essa parte aqui de você entender que eu estou criando uma cadeia vazia para ela receber os valores. Para esse mais aqui, quando se trata de duas cadeias, ou então quando se trata de duas cadeias no Portugal, ele não quer dizer soma, ele quer dizer concatenação. Eu vou juntar as duas coisas. Se aqui eu tivesse A e aqui eu tivesse B, A mais B, e os dois fossem cadeias, A mais B daria AB.
Mas se fosse 2 números, não seria concatenação. Se fosse 2 números, seria soma, normal. Se fosse 1 mais 2, seria 3. Mas se fosse B mais C, seria BC. Essa quinta questão é meio chatinha, porque ela tem muita coisa para você ver. Porém, ela também é bem tranquila. Vamos ler aqui. Escreva uma função que recebe uma senha e verifique se ela é forte. Uma senha é considerada forte se tiver pelo menos 8 caracteres, incluindo letra maiúscula, minúscula e um número. Então, a gente precisa de 3 verificações no mínimo. Verificar se tem letra maiúscula, verificar se tem letra minúscula, verificar número e 4 verificações, desculpa. E se o tamanho é maior ou igual a 8. Bom, de novo, vindo para a função início, eu estou criando minha cadeia senha para escrever dentro dela. Eu armazenar minha senha dentro dela e vou escrever, digite a senha. Leia senha, no caso tudo o que eu escrever ele vai armazenar na variável cadeia. E aqui eu vou fazer a verificação, porque esse verifica senha vai retornar um valor verdadeiro ou falso, um valor booleano, lógico. Aí se verdadeiro, executa isso, se falso, executa isso. Aí vou vir para cá. Eu estou incluindo biblioteca texto e biblioteca útil. Só a útil, essa biblioteca útil eu só vou usar nesse trecho aqui, só para realmente ficar mais bonitinho, entre aspas. Aí, função do tipo lógico, verifica senha, porque ela vai retornar um valor lógico. E eu estou dizendo que ela vai receber um parâmetro cadeia, do tipo cadeia. E eu estou definindo esse parâmetro como senha. Estou dando um nome a esse parâmetro. Aí depois eu vou fazer inteiro tamanho é igual a txt, porque aqui eu denominei a biblioteca texto como txt. txt, ponto, número, caracteres. Ele vai me dar o número de caracteres de senha, da minha palavra que eu digitei, da minha senha que eu digitei. Aqui ele vai fazer a primeira verificação. Verifique tamanho, do tipo lógico, que ele só pode ser verdadeiro ou falso. Então, verifique tamanho é igual a tamanho maior ou igual a 8. Se isso aqui for verdadeiro, ele vai receber verdadeiro. Se isso aqui for falso, ele vai receber falso. Pronto. Eu já tenho minha primeira verificação aí. O resto eu tô inicializando, estou declarando aqui tudo como falso, porque se não for verdadeiro, vai ser falso. Se for verdadeiro, aqui eles vão receber o valor verdadeiro. Aqui eu estou dizendo que ele vai limpar tudo que tiver na tela, vai escrever verificando a senha e depois vai aguardar um segundo, porque aqui são milissegundos. Ele vai aguardar um segundo, vai limpar de novo e vai fazer essas verificações aqui. Aí se verifica tamanho, porque a primeira verificação tem que ser do tamanho. Só pode ser outra, mas a primeira verificação que eu estou fazendo aqui é do tamanho. Porque se ela não tiver mais que 8 caracteres, não adianta de nada. Aí eu estou verificando o tamanho. No caso, se aqui recebeu o verdadeiro, ele vai executar isso aqui. Esse bloco inteiro de código. Aí aqui eu estou fazendo um para, porque eu quero que ele pegue cada caractere e verifique se é maior ou igual a A e caractere menor ou igual a Z. Por que é que está assim, maior ou igual que um caractere e menor ou igual que um caractere? Porque o Portugal ele já tem aquela tabela ACE, aquela tabelinha aqui que dá um valor numérico para cada tecla do teclado. Ele já tem isso importado nele mesmo. Então aqui ele vai ler o valor da tecla. Ele lê o valor da tecla na tabela ACE. Então ele vai colocar se caractere é maior ou igual ao valor da tabela ACE dessa tecla A, e no caso para dar verdadeiro, as duas condições aqui tem que ser verdadeiro. E caractere menor ou igual a o caractere Z na tabela ACE, Z minúsculo. Aí ele vai colocar verificar minúsculo igual a verdadeiro. Aí ele vai fazer a mesma coisa para A até Z, vai verificar se maiúsculo, A até Z maiúsculo, porque tem diferença. Tem um valor para a tabela
na tabela ACE para A maiúsculo e A minúsculo, assim como para Z maiúsculo e Z minúsculo. Mas eles são subsequentes. Por exemplo, são 26 letras do alfabeto. Supondo que a letra A seja a centésima na tabela ACE, o Z vai ser a centésima, 26ª. Elas são subsequentes. Ele sempre vai do A minúsculo até o Z minúsculo, do A maiúsculo até o Z maiúsculo. Então, aqui ele vai fazer a verificação se é maiúsculo, e aqui ele vai fazer a verificação se tem número. Se ele for maior ou igual a 0 ou menor ou igual a 9. Aí aqui ele vai fazer uma sequência de verificações. Na verdade é uma verificação, mas ele vai ter uma sequência de fatores. Ele vai verificar tamanho, se isso for verdadeiro, e isso for verdadeiro, e isso for verdadeiro, e isso for verdadeiro, então ele vai retornar verdadeiro na função. Agora, se tiver alguma coisa falsa, ele vai ver aqui o que é falso. Por exemplo, vamos supor que eu criei uma senha, mas eu não coloquei número. O resto todo é verdadeiro, mas eu não coloquei número. Então, isso é verdadeiro? Então, não vai executar. Porque meu tamanho é maior ou igual a 8, então é verdadeiro. Verdadeiro igual a falso? Não. Então, ele não vai executar isso. Nem isso, mas isso aqui vai ser verdadeiro, porque falso é igual a falso? Verdadeiro. Então, ele vai escrever isso na minha tela. A senha não contém números. E ele vai, no final de tudo, ele vai retornar falso. Deixa eu executar o código. Digite uma senha. Eu vou digitar uma senha que não tenha número. Verificando senha. A senha não contém números. Senha fraca. Eu vou digitar uma senha que contém números, mas não tem letra maiúscula. Atumalaca 1. A senha não contém letras maiúsculas. Agora eu vou digitar uma senha que não atenda a nenhum dos critérios. No caso, ela tem que atender pelo menos a letra maiúscula ou minúscula. Mas eu vou colocar como ela, se ela atendesse a letras minúsculas, mas não tivesse maiúsculas. AT. A senha contém menos de 8 caracteres, deve conter 8 ou mais. Não contém letras minúsculas, não contém letras maiúsculas, não contém números. A senha é fraca. Teve algum errinho de lógica aqui, porque eu coloquei AT e ele colocou como se a senha não tivesse letras minúsculas. Ah, já entendi. Porque quando eu coloco AT só, o tamanho já é menor ou igual a 8. E como o tamanho é menor ou igual a 8, isso aqui dá falso. Então ele não executa esse bloco inteiro de código. Por isso ele não vê aqui que tem letra minúscula e coloca minúscula como verdadeiro. Mas deu para entender. E agora colocando uma senha normal, que tenha tudo. Senha forte. E é isso. Aqui tá a questão.